Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de Álgebra Linear. E hoje a gente vai falar de operadores ortogonais e autoadjuntos. Então a gente vai finalizar aqui nosso estudo, basicamente de Álgebra Linear hoje, com a aula que vem a gente falando de algumas aplicações. Então, vamos começar, com o conceito de operadores ortogonais, e para isso eu vou precisar introduzir o conceito de base ortonormal. Então, vamos começar aí com a definição. Então, a definição de base ortonormal, ela é muito simples, Na aula passada, a gente discutiu as bases ortogonais. Então, bases ortogonais eram bases onde os vetores da base eram 2 a 2 ortogonais entre si. Então agora a gente vai adicionar a propriedade deles terem norma 1 com respeito ao produto interno. Então, uma base ortonormal é simplesmente uma base ortogonal que, além disso, todos os seus vetores têm módulo 1 com respeito ao produto interno dado. Então, algumas observações são muito importantes. Então, a primeira é que uma base é ortonormal. Dada uma base ortogonal, você consegue construir uma base ortonormal apenas dividindo cada vetor pela sua norma. Ou seja, a gente também pode usar o processo de Gram-Schmidt para a obtenção de bases ortonormais. Então, basta que ou a gente normalize os vetores em cada processo, ou faça todo o processo e normalize no final. E o segundo item, que é bastante interessante, é que a utilização de bases ortonormais simplifica ainda mais as expressões do quociente de Fourier, do coeficiente de Fourier. A gente lembra que se V1, Vn é base ortogonal e V é um elemento de V, isso implicava que o nosso V pode ser escrito como o produto interno de V com V1 vezes o V1 dividido pelo produto interno de V1 com V1 até V com Vn dividido pelo produto interno de Vn com Vn. Então, se a nossa base é ortonormal, isso significa que o módulo dos nossos vetores é 1. E se você lembra bem, o produto interno de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Então, esses caras também são 1. Então, para uma base ortonormal, a gente calcular as coordenadas de um vetor é um processo trivial. A gente só precisa fazer os produtos internos e coletar. A gente não precisa se preocupar com a parte de baixo. Beleza? Então, trabalhar com bases ortonormais no final do dia é ainda mais fácil do que trabalhar com bases ortogonais. Então, vamos ver o que significa, então, trabalhar com uma base ortonormal sob o ponto de vista do produto interno. Porque a gente tem no nosso modelo de cabeça, o nosso Rn, com a base canônica, e a base canônica, ela é ortonormal, se você usar o produto interno usual. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que se a gente pega uma base ortonormal para um produto interno, então o produto interno com respeito àquela base vira automaticamente o produto interno usual. Então o nosso Rn, que para a gente agora era simplesmente um modelo de um espaço vetorial com uma base tomada, ele vai ser um modelo de espaço vetorial com uma base tomada ortonormal. E aí, automaticamente,
o produto interno vira o produto usual. Então a gente sempre pode trabalhar com uma base ortonormal como se a gente estivesse trabalhando com o Rn que a gente conhece. Então, vamos demonstrar esse resultado, que é bem simples. É o seguinte, né? Esse V, né, se a gente tem essas coordenadas, né, ele é A1, V1 até AN, VN. O W, né, ele é B1, V1 até BN, VN. Então, quando a gente tirar o produto escalar, né, a gente vai tirar o produto escalar de A1, V1 mais AN, VN até B1, V1 até BN, VN. Só que é o seguinte, né? Tudo isso aqui abre. Então a gente vai ter aqui as somas, né? Todas as somas possíveis. Então vou botar aqui esse somatório duplo para facilitar a vida. Né? De todas as combinações possíveis. Só que esse camarada aqui, além de tudo, né, as constantes vão sair. Então, quando a gente tomar esses produtos internos aqui, né, como a gente tem a relação de ortonormalidade, como a gente tem aqui a relação de ortonormalidade, só vão sobrar os caras com índice igual, porque sempre que bater o índice diferente, vai dar 0. E quando bate índice igual, melhor ainda, por ser ortonormal dá 1. Então isso aqui, na verdade, né, vão sobrar apenas os caras que têm I igual a J. E como esse camaradinho aqui vale 1, isso aqui dá a soma do A e B. Então, de fato, a gente tem, quando a gente fixa uma base ortonormal, né, o produto escalar ele vira o produto escalar usual. Né? Então, dado um produto escalar, ele pode não ser o usual, mas a partir do momento em que você fixa uma base ortonormal, ele passa a ser o produto usual. Beleza? Então, né, melhor ainda, né, sabendo-se de tudo isso, a gente agora, né, também é capaz de calcular, né, a matriz mudança de base para vetores ortonormais. Né? Então, o último resultado aqui dessa nossa preliminar, né, que a gente vai usar mais na frente, é como transformar bases ortonormais em bases ortonormais. Então, olha só. Vamos supor que nos sejam dadas duas bases ortonormais e eu preciso descobrir qual é a matriz que muda de alfa para beta. Então, se a gente se lembra bem, né, a primeira coluna dessa matriz ela tem que ser como escrever V1 na base beta. Só que a gente já viu aqui em cima, né, que os coeficientes dessa matriz, né, ou seja, que essa escrita, são os simples produtos internos, porque as bases são ortonormais. Então a gente tem aqui, né, V1, W1, V1, W2, até V1, WN. Então a primeira coluna dessa matriz é muito simples de ser obtida. É só a gente tomar o produto interno desse primeiro vetor com cada um dos caras do outro lado e montar a coluna. Então, para o próximo vetor, né,
A gente vai ter aqui V2W1, V2W2, até V2WN. E isso vai, né, até o último vetor, que é o vetor Vn. Então a gente vai ficar com VNW1, VNW2 até VNWN. Então é bem simples também, né? Em relação a bases ortonormais, a gente calcular as matrizes de mudança de base. E essa matriz aqui, né, ela tem boas propriedades, né? Primeiro que automaticamente, né, as colunas são perpendiculares entre si e mais ainda, né, o módulo de todas elas é 1. Mais para frente a gente vai ver que essas matrizes desse tipo, né, elas têm um nome, que vão ser as matrizes ortogonais. Então, finalizados aqui os nossos preliminares, esses são detalhes que a gente vai usar mais para frente, né? A gente já pode começar de fato o primeiro tema da aula de hoje, que são os operadores ortogonais. Então, vamos a eles. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de operadores ortogonais, começando com o seguinte resultado, que utiliza dualidade. Então a gente não teve tempo de falar de espaços duais, espaços disfuncionais. Então a gente vai simplesmente, né, assumir o teorema, tá? Para a gente conseguir desenvolver pelo menos os nossos resultados com algum tipo de rigor. Então o nosso resultado é o seguinte, tá? Então seja V um espaço vetorial com produto interno. Então existe um único operador linear, então dado qualquer operador linear T, existe um único operador linear T estrela que permite a gente trocar o T de lugar no produto interno. Então essa é a relação. Então esse operador T pode ser passado para o outro lado no produto interno, né? Só que quando a gente passa para o outro lado, a gente não passa T, a gente passa um novo operador que a gente chama de T estrela. Então tudo que a gente vai precisar aqui hoje é que esse operador existe e que mais ainda, né, se a gente expande, né, se a gente representa T por uma matriz numa base ortonormal, então isso é muito importante, né, então o operador adjunto é obtido simplesmente transpondo a matriz, né? Então esse operador a gente vai dar o nome para ele de operador adjunto. E a gente tem essa relação de que se a gente representa o nosso operador numa base ortonormal, então ele é o próprio transpondo. Então o operador adjunto se obtém transpondo a matriz, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que isso aqui é muito importante. Tá? Um operador, se você representa o seu operador numa base que não é ortonormal, então o adjunto ele não é obtido pela transposição. Então, de novo, mais uma facilidade, né, que trabalhar com bases ortonormais nos traz. Então, nosso primeiro tipo de operador especial que a gente vai analisar é um operador ortogonal. Então, um operador é dito ortogonal se T estrela é igual a T menos 1. Ou seja, se esse operador adjunto, né, ele for a inversa, um operador inverso do operador original. Então, antes da gente seguir para a parte matricial, vamos fazer uma caracterização dos operadores ortogonais, né, que vai acabar implicando, né,
no fato de operadores ortogonais serem iguais àquelas matrizes que a gente definiu lá de mudança de base para bases ortonormais. Então, teorema, um operador linear é ortogonal se e somente se leva base ortonormal em base ortonormal. Ou seja, essa propriedade é equivalente ao operador transformar base ortonormal em base ortonormal. Então, vamos demonstrar esse teorema. Então, vamos começar supondo que a gente tem uma base ortonormal. Então, eu tenho que mostrar que o conjunto das transformações é ortogonal, né? E eu tenho que mostrar que o módulo é 1. Então vamos começar com a ortogonalidade. Então vamos pegar pegar o produto interno de dois vetores desse conjunto. Então eu posso passar o t para cá, desde que eu passe o adjunto dele, né? Então, fazendo isso, a gente fica com VI, T estrela T de VJ. Só que eles são inversos entre si, então isso aqui é VI com VJ. Ou seja, se I igual a J, né? Ou seja, a gente tem T de VI, T de VI, isso é igual a VI, VI. Então isso dá 1. Ou seja, de fato, esses vetores têm norma 1. Agora, se esses caras forem diferentes, a gente tem aqui VI e VJ. Isso aqui dá 0, porque a primeira base é ortonormal. Portanto, de fato, operadores ortonormais, né, operadores ortogonais transformam base ortonormal em ortonormal. Então, em particular, né, se a gente escolher uma base ortonormal, se a gente escolher duas bases ortonormais, né, essa matriz, né, ela vai ter essa cara. Ela vai ser uma mudança de base ortonormal. Ela vai ser uma mudança de base entre bases ortonormais. Então aqui a gente ainda tem mais uma propriedade, né? É que a transformação, então, de beta para alfa, né? É a sua transposta. Por conta da relação que a gente tem aqui entre transposta e adjunta, no caso, ortonormal. Então, deixa eu mostrar o sentido contrário. Então, eu tenho que mostrar que se base ortonormal é elevada em base ortonormal, a gente chega à conclusão que a matriz, que o operador é ortogonal. Então, vamos lá. Vamos demonstrar esse resultado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que demonstrar, então, que T estrela T de V é igual a V para todo V.
E a gente nota que por linearidade, né, basta mostrar para módulo de V igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base, começando com esse V. E eu vou pegar essa base ortonormal. Como é que eu faço isso? Eu pego já uma base de V, do espaço, incluo V lá dentro e faço Gram-Schmidt começando por V. Então, isso vai terminar com uma base ortonormal. Então, ok. Então, eu tenho que mostrar isso aqui. Ou seja, eu tenho que mostrar que o produto interno de V com 3 tela T de V é 1. Então isso significa que o coeficiente de Fourier desse cara com respeito a V é 1. E eu tenho que mostrar que o produto interno dele com os outros caras é 0. Mas, de novo, isso é trivial. Por quê? Da mesma maneira que eu consigo passar esse cara para cá pelo adjunto, né, eu consigo trazer essa adjunta para cá, tirando a adjunta. Então, isso aqui é TV. Só que a imagem dessa base, que é ortonormal, é ortonormal. Então, isso aqui vale 1. Por outro lado, fazendo isso com os outros vetores, a gente também conclui que isso aqui vale 0, pois base ortonormal é elevado em base ortonormal. Portanto, né, a gente tem essa classificação, né, de matrizes ortonormais. Matrizes ortonormais são matrizes que levam bases ortogonais, né, bases ortonormais em bases ortonormais. Então, se a gente traduz isso aqui para o conceito matricial, né, a gente pode caracterizar as matrizes ortogonais dessa forma, né? Uma matriz é ortogonal se a sua inversa é a sua transposta, né? Então, matrizes ortogonais são matrizes de mudança de base com relação a bases ortonormais. Então, a partir do momento que você fixa uma base ortonormal para o seu espaço, você pega um Rn bonitinho, as matrizes ortogonais são as que satisfazem essa propriedade. M-1 igual a Mt. Então, a gente tem aqui, né, diversas propriedades que também são obtidas através do teorema anterior, né, que é uma matriz é ortogonal se e somente se suas colunas formam uma base ortonormal de Rn. Se a gente pega bases ortonormais, então a matriz de mudança de base ela vai ser ortogonal. Isso é uma consequência direta do exercício anterior, né, do item anterior, porque a gente já viu aqui em cima que essas mudanças de base têm esse formato, né, então todas as propriedades são satisfeitas, né, e elas têm que ter necessariamente, né, determinante mais ou menos 1. Então, eu vou demonstrar aqui rapidamente o item A, no caso 2 por 2, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né?
E aí depois os outros itens, como eu falei, eles são consequências diretas, né, da relação, né, de transposta ser igual à inversa. Então, vamos dar uma olhada no item A. Só para a gente ver essas situações de uma outra perspectiva. Então vamos supor, tá, que n igual a 2, só para ficar mais fácil. Então, ó, ortogonal. Então vamos pegar aqui a matriz ABCD. E o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a inversa dela é a transposta. Ora, uma matriz vezes a sua inversa é a matriz identidade. Portanto, o que a gente tem aqui, né? Se a gente executa o produto de matrizes, né? Então a gente faz aqui linha 1, coluna 1, a gente tem A vezes A mais B vezes B. Quando a gente faz linha 1, coluna 2, a gente tem AC BD mais BD. Quando a gente faz linha 2, coluna 1, a gente de novo tem AC mais BD. E quando a gente faz linha 2, coluna 2, a gente tem B quadrado. A gente vai ter C quadrado mais D quadrado. Ou seja, o produto interno com o vetor AB com ele mesmo, que corresponde a essa coluna aqui, né, a esse elemento aqui, vale 1. O produto interno de AC com BD, ou seja, da primeira coluna com a segunda, vale 0. E o produto interno de CD com CD vale 1. Então, de fato, né, as colunas formam uma base ortonormal. E quanto ao ponto de vista do determinante, né, o que a gente tem então, né, é que determinante de M vezes M menos 1 é 1, porque é o determinante da matriz de identidade. Só que isso aqui é o determinante de M vezes o determinante de M menos 1. Só que esse cara aqui é o determinante da transposta, porque a inversa é a transposta. Ou seja, o determinante dessa matriz ao quadrado vale 1, e o determinante, então, vale mais ou menos 1. Beleza? Então, essa é a caracterização de matrizes ortogonais, né? Então, as suas colunas têm que formar uma base ortonormal, né, e uma família conhecida, né, de matrizes ortogonais são as matrizes de rotação que a gente estudou lá atrás, né? A gente já viu que as matrizes de rotação elas têm a forma cosseno θ seno θ menos seno θ cosseno θ. Então, claramente as colunas têm módulo 1, né? E por conta dessa diferença de sinal, elas são ortogonais, né? Então, uma grande família de funções ortogonais são as matrizes de rotação. Beleza? Então, essa é toda uma caracterização das matrizes ortogonais. Então, não tem muito o que fazer, né? Verificar se uma matriz é ortogonal ou não se reduz a verificar essas condições. E a gente, então, tem que entender matrizes ortogonais como o conceito concreto do conceito abstrato de mudança de base entre bases ortonormais, né? Ou seja, mudanças de coordenadas que preservam a ortogonalidade.
Beleza? Então agora a gente vai discutir um pouco, né, da família dos operadores autoadjuntos, que são agora os operadores cuja adjunta, né, cujo operador adjunto é o próprio operador, né? Então, como a gente fez antes, primeiro a gente vai... O nosso primeiro resultado interessante, então, né, no sentido de tentar estudar os operadores simétricos sob o ponto de vista da diagonalização, é tentar estudar os seus autoespaços. Então, primeiro resultado que a gente vai ter é que autovetores pertencentes a autoespaços diferentes são sempre ortogonais. Ou seja, se a gente pega dois vetores relacionados a autovalores diferentes, então o produto interno entre eles é zero. Então, vamos fazer a conta aqui. Então, vamos começar com esse camarada, T de V, W. Eu estou fazendo isso por quê? Porque se eu quero provar que T de V é ortogonal a W, eu posso usar ou V ou qualquer outro vetor que tenha V que tenha a mesma direção que V. Então eu uso TV, porque TV é paralelo a V. Só que, por outro lado, por esse operador ser autoadjunto, né, eu posso passar o T para o outro lado como T estrela. Né? E esse T estrela é o próprio T. Ora, T de V é lambda 1V. Então eu posso tirar esse lambda 1 aqui para fora. Por outro lado, T de W é lambda 2W. Ou seja, eu posso tirar o lambda 2 para fora. Ou seja, lambda 1 V escalar W é igual a lambda 2 V escalar W. Ou seja, lambda 1 menos lambda 2 vezes esse produto escalar é zero. Então qual é o grande ponto aqui, né? Esse cara não é zero, porque os autovalores são diferentes. Então se esse cara não é zero, isso aqui com certeza implica que V e W é zero. Então, quando a gente tenta diagonalizar um autovalor, quando a gente tenta estudar os autoespaços, né, de um autovalor, de um operador autoadjunto, a gente chega à conclusão que esses autoespaços, né, eles são perpendiculares entre si. Então, por exemplo, se o nosso polinômio característico se fatora em todas as raízes distintas, né? Ou seja, o nosso operador com certeza é diagonalizável, ele além de ser diagonalizável, ele vai ser diagonalizável por uma base ortonormal, né? E o que a gente consegue demonstrar usando técnicas de álgebra linear, né? A gente não vai fazer aqui, né? O que a gente consegue demonstrar é que isso acontece para qualquer operador autoadjunto. Então esse teorema, que é o teorema espectral, que é um dos teoremas centrais da álgebra linear, né, ele diz que todo operador autoadjunto é diagonalizável e não só isso, ele é diagonalizável por uma base ortonormal de autovetores. Então, até mesmo o cálculo dos operadores que vão ajudar a gente a diagonalizar o operador original, ele é mais fácil, tá? A demonstração aqui, ela envolve, tá, a gente estudar espaços vetoriais complexos. Então a gente não vai conseguir fazer a demonstração aqui. Mas a ideia é o seguinte, né? A gente sabe, né, que a existência de autovetores, ela está relacionada ao polinômio característico,
né, as raízes do polinômio característico, né, e esse polinômio característico pode não ter raízes reais. Então, se a gente usa o que a gente fez, por exemplo, lá no outro exemplo, né, da lista de exercícios da semana passada, se a gente estende o espaço vetorial para deixar, para permitir entradas complexas, né, então, como todo polinômio complexo tem uma raiz complexa, esse operador agora ele tem um alto valor, né? E a questão é, como o operador ele é autoadjunto, a gente é capaz de mostrar que esse alto valor, na verdade, ele é real. Então, todos os valores, né, todos os autovalores complexos, na verdade, são reais, e a gente é capaz de, por uma indução, né, diminuindo a dimensão do espaço a cada etapa, de mostrar que, de fato, né, as multiplicidades algébricas e geométricas são iguais. Então não é um teorema de demonstração simples, é um teorema que utiliza bastante álgebra linear refinada e, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a demonstração aqui. Mas o teorema é esse. Então, todo operador linear autoadjunto admite uma base ortonormal de autovetores. Então, se a gente coloca isso em termos matriciais, né? Então, um operador autoadjunto, né, numa base ortonormal, né, dá para a gente uma matriz simétrica. Porque, lembrando, numa base ortonormal, o operador adjunto é obtido pela transposição do vetor original, da matriz original. Então, o teorema espectral, ele se diz assim, né? Bom, a gente sabe então que todo operador linear autoadjunto, ele é diagonalizável por uma matriz ortonormal, por uma base ortonormal, autovetores. Ou seja, esse meu operador, ele é um operador diagonal, né? E aqui, de cada lado, eu vou colocar as duas mudanças de base. Certo? Só que essas mudanças de base são matrizes ortogonais. Porque a gente já viu na aula de hoje, né, que a mudança de base entre bases ortonormais, né? Então, se a gente começou com uma base ortonormal e pegou uma nova, a mudança de base é uma mudança de base entre bases ortonormais. E a gente já viu que essa matriz mudança de base, ela é uma matriz ortogonal. Então, o teorema espectral matricial, né, tem o seguinte enunciado, né? Se eu te dou uma matriz simétrica, que é a matriz do operador T, então existe uma matriz ortogonal A, que é essa mudança de base aqui, tal que ATMA é diagonalizável, né? E isso, claro, decorre do fato de que a inversa de uma matriz ortogonal é a sua própria transposta. Então, temos aqui todos os resultados teóricos, né, dados, e o que a gente vai fazer agora, né, é um exemplo, né, de como diagonalizar um operador autoadjunto e depois uma aplicação que é a diagonalização, né, que é a classificação de cônicas e quádricas que estejam rotacionadas. Então, vamos aplicar, né, os resultados anteriores, né, para a gente encontrar uma matriz tal que essa matriz aqui seja diagonal. Então, essa é uma matriz simétrica. Então, pelo teorema espectral, ela é diagonalizável. E ela é diagonalizável via uma matriz ortogonal. Então, o que a gente tem que fazer no fim das contas, né, é achar uma base, né? Então, passo 1. Ortonormal de autovetores. E aí calcular essa matriz aqui, né,
que é a matriz que muda da minha base ortonormal de autovetores para a base canônica, né? Que é a base dessa matriz aqui. E aí, para obter a matriz A-1, a gente simplesmente faz a transposição. E o passo 2, então, é obter A. Beleza? Então, vamos lá. Então, para achar a base ortonormal de autovetores, a gente primeiro precisa encontrar os autovetores dessa matriz. Então, vamos calcular o polinômio característico dela. Então, calculando esse determinante aqui, a gente vai ter menos 2 menos x vezes o determinante desse bloquinho aqui, que é 6 menos x ao quadrado menos 1. Então, os autovalores aqui são x igual a menos 2, x igual a 7 e x igual a 5. E eu já sei que cada um, então, vai ter multiplicidade 1. Então, basta eu encontrar um autovetor para cada um desses caras, que eles vão me dar uma base ortogonal. E aí, para obter a base ortonormal, a gente vai normalizar. Então, a gente já sabe que isso aqui vai acontecer pelo teorema espectral. Mas vamos conferir. Então, vamos procurar o autovalor, um autovetor associado a menos 2. Então, a gente está procurando, né? Então, 0, 0, 0, 0, 8, 1, 0, 1, 8. Então, eliminando aqui, né? A gente vai ter o quê? 0, 0, 0, 0, 0. A gente vai multiplicar por 8 e vai subtrair, então 63. É menos 63. 0, 1, 8. Então, quem é pivotal, né? O x não é. Então, x vai estar liberado. O y. Então, menos 63z é 0. Então, z igual a 0. E y mais 8z também é 0. Ou seja, os autovetores aqui têm forma t igual a 0, 0, 0. T, 0, 0. Então, t vezes 1, 0, 0. Então, um autovetor já é o 1, 0, 0. Que já é, inclusive, de norma 1. Então, vamos verificar agora para o autovalor 7. Então, a gente vai ficar com menos 9, 0, 0, 0, menos 1, 1, e 0, 1, menos 1. Então, a gente já tirou aqui que o x vale 0 e o z não é pivotal.
Então, usando qualquer uma das equações aqui, a gente tira que y igual a z. Então, os autovetores relacionados ao 7, né? Eles são da forma 0tt, que é t0, 1, 1. Então, o autoespaço aqui, ele é gerado pelo 0, 1, 1. Só que o 0, 1, 1, ele não é normal. Ele não tem módulo 1. Então, eu divido tudo pelo módulo dele. E por último, né, a gente considera o autoespaço relacionado ao 5. Né? Então a gente vai ficar com menos 7, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, de novo, x igual a 0, z igual a t, só que agora y vale menos t. Então a gente vai ter 0t menos t, que é t 0, 1, menos 1. 0 menos 1, desculpa. Então o autovetor aqui que a gente achou é o 0 menos 1, 1, que a gente também divide pela norma. Então agora a gente só precisa encontrar a matriz A. Só que a matriz A é a mudança do vetor para a canônica. Então basta a gente colocar esses caras nas colunas. Você também pode observar, né, que isso aqui é simplesmente essa matriz de grama aqui. Ou seja, a nossa matriz M, né, é a inversa dessa matriz aqui, só que a gente já sabe que nesse nosso caso inverter é transpor, porque a matriz é ortogonal. Então essa linha vira a primeira coluna vira a primeira linha, a segunda linha vira a segunda coluna. Aqui dentro, então, entra o modelo diagonal. Então, a primeira linha corresponde a esse vetor, então a primeira entrada corresponde a esse alto valor, menos 2. A segunda linha, a segunda coluna corresponde ao alto valor 7, então vai entrar 7 aqui. E a terceira coluna corresponde ao alto valor 5, então vai entrar 5 aqui. E no final vai aparecer a própria matriz A. Então, vamos ver agora mais um exemplo desse tipo, né? Que é o que acontece, por exemplo, né, se algum desses autovalores, né, ele tem multiplicidade algébrica maior do que 1. Então, nesse caso aqui foi simples, né? A multiplicidade algébrica foi menor do que 1. Foi igual a 1 para todo mundo. Então, vamos ver agora aqui mais um exemplo. Não, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, encontrar uma matriz A agora, tal que essa matriz aí seja diagonal. Então, de novo, você pode ver, ela é simétrica, então ela tem que ser diagonalizável, né? E a gente é capaz de encontrar uma base ortonormal de autovalores, de autovetores.
tá? Então, a primeira coisa que eu vou deixar para vocês completarem nesse problema é mostrar que o polinômio característico dessa matriz, ele é menos, né, x menos 3 ao quadrado vezes x. Então a gente tem aqui um alto valor 1 com multiplicidade 3, né? 1 com multiplicidade 0 com multiplicidade 1 e 3 com multiplicidade 2. Então, vamos procurar os autoespaços. Então vamos começar com o autoespaço relacionado a 0. Então a gente vai tirar 0 da diagonal principal. Então a gente vai continuar aqui com 2, 1, 1. 1, 2, menos 1. E 1, menos 1, 2. Então, se a gente pega, anota que se a gente pega a primeira linha e soma na última, né, e subtrai da última, então a gente fica com 2, 1, 1, 1, 2, menos 1, vamos fazer 2 menos 1, 1, 1 menos menos 1, 2, e 1 menos 2 menos 1. Então a gente aqui já de cara elimina a última linha, né? E aí a gente pode multiplicar, por exemplo, a segunda linha por 2 e depois subtrair. Então a gente vai ficar com 2 menos 2, 0. 4 menos 1, 3. E menos 2 menos 1, menos 3. Então essa é a nossa relação. Então, ó, quem não é pivotal aqui é Z. Então, Z não sendo pivotal, a terceira linha me diz que 3y igual a 3z, y igual a z. E a primeira linha me diz que 2x igual a menos y menos z, só que y é igual a z, então 2x igual a menos 2z, isso implica que x igual a z, menos z. Ou seja, os vetores eles são da forma menos t, t. Então, o autovetor que a gente obtém daqui, colocando t em evidência, é menos 1, 1, 1. Então, quem a gente vai pegar para montar a nossa base ortonormal, né? A gente vai pegar menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Né? Que é para a gente normalizar o vetor. Pegar ele com norma 1. Então, agora vamos observar, né, quem são os autovetores, né? Para x menos 3 ao quadrado. Então, para x menos 3 ao quadrado, a gente vai tirar 3 da diagonal principal. Então, a gente vai ficar com menos 1, 1, 1. 1, menos 1, menos 1. Né? E 1, menos 1, menos 1. Então, se a gente soma a primeira linha na segunda e a primeira linha na terceira, a gente fica com menos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, y não é pivotal, z não é pivotal, e x é y mais z.
Então, os nossos autovetores, eles têm um formato T mais W, W, T e W, quer dizer. Ou seja, TT0 mais W0W. Então, os autovetores aqui que geram são 1, 1, 0 e 0, 1, 0, 1. Então, nota que ambos, tá, são perpendiculares ao autovetor, né, relacionado ao zero, mas eles entre si não são. Só que como eles estão no mesmo subespaço, é fácil encontrar uma base ortonormal. Basta a gente aplicar Gram-Schmidt. Então eu vou fazer W1 igual a 1, 1, 0. Então W2 vai ser 1, 0, 1 menos a projeção, então 1, 1, 0, 1, 0, 1 dividido por 1, 1, 0, 1, 1, 0 vezes 1, 1, 0. Então eu vou fazer aqui o Gram-Schmidt e só depois do Gram-Schmidt eu vou normalizar. Então, fazendo aqui tudo, a gente fica com 1, 0, 1. O produto interno de cima dá 1, o produto interno de baixo dá 2. Então isso aqui vai dar 1 meio, menos 1 meio, 1. Então, para normalizar, eu simplesmente divido pela norma. Então, esse cara aqui tem norma raiz de 2. E esse camarada aqui, ele tem norma quanto, né? 1 quarto mais 1 quarto mais 1 elevado a 1 meio, que é 2 quartos mais 1. Então isso aqui dá 6 quartos, né? Elevado a meio, que é a raiz de 6 sobre 2. Então, eu vou multiplicar aqui todo mundo por raiz de 6 sobre 2. Ou seja, eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por raiz de 6. Então, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6. Então, a minha matriz A, que é a matriz que vai entrar do lado esquerdo, é formado por essas 3 colunas. Né? Então, vamos olhar aqui, ó, menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Na segunda coluna, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0. E na terceira coluna, a gente vai ter 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, desculpa, e 2 sobre raiz de 6. Aqui dentro vai entrar a versão diagonal, então a primeira coluna corresponde a 0, alto valor 0, a segunda coluna é o alto valor 3 e a terceira coluna é o alto valor 3. Deste lado vai entrar a transposta dessa matriz. Então, vamos botar ela aqui.
E isso então é igual à nossa matriz original. Que a gente começou a trabalhar. Beleza? Então, vamos fechar aqui com uma última aplicaçãozinha, que é a reconhecimento de cônicas. Vamos terminar o estudo de hoje, né, aplicando o nosso conhecimento às cônicas, né, ou melhor ainda, a identificação de cônicas, né, que a gente faz, né, diagonalizando o que a gente chama de uma forma quadrática. Então, a gente já viu, né, lá no curso de Geometria Analítica, né, como funcionam as cônicas sem esse termo XY aqui. Então, vamos riscá-lo aqui por um momento. Então, quando esse cara está fora, né, a presença desses termos D e E aqui, eles só mudam a parábola, a cônica de lugar, né? Eles só deslocam os focos da cônica. Então, na falta do B, né, assim como a gente fez também com quádricas em cálculo 2, né, a gente só precisava analisar os sinais do A e do C, que a gente já poderia ter uma boa ideia, né, do que é a cônica. Só que quando tem esse termo B aqui, muda tudo. Porque quando você tem esse termo B aqui, você não consegue mais reconhecer, né, se a cônica é uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole, né, sem só olhando os sinais do A e do C. Então, uma técnica que a gente usa para fazer isso é usar o teorema espectral e a álgebra linear para tentar descobrir que cônica é essa, né? E qual é a técnica? Escolher coordenadas, né, x', y', né, de forma que nessas coordenadas, né, de forma que nessas novas coordenadas, a gente tenha B igual a zero. Ou seja, a gente elimine o termo XY. Então, o primeiro passo para isso é tentar escrever, né? Então, esquecer um pouco a parte linear e olhar só para a parte quadrática. Então, o primeiro passo é a gente tentar reconhecer isso aqui como algo que vem da álgebra linear. Então, a gente pode tentar escrever isso aqui como um vetor xy, né, a linha xy, né, uma matriz simétrica dessa forma, vezes o XY de novo. Ou seja, se T é o operador com matriz A, B sobre 2, B sobre 2, C, esse termo aqui, A, x ao quadrado, mais bxy, mais cy ao quadrado, é igual ao produto escalar entre o vetor, né, vxy e t de v. Ou seja, né, pelo teorema espectral, né, existe uma base ortonormal
com, vamos botar assim, UV, né? Vou botar V1, V2, quer dizer, tal que a matriz, né? Agora nessa base é diagonal. Então, se o que acontece, né? Se o nosso vetor agora, que era xy, né? Agora é xy, x' e y' nessa nova base, né? O que acontece com esse produto escalar? Né? Ele é o produto escalar entre x' e y' nessa base. E como a matriz é diagonal, agora a gente vai ter lambda 1 x', lambda 2 y'. Então esse produto interno, ele é lambda 1 x' ao quadrado mais lambda 2 y' ao quadrado. Só que agora, o que a gente sabe, né? Se a gente pegar a matriz... Então agora o que a gente sabe, né? Então, que a nossa matriz original, né? Vamos chamar de M, né? A gente consegue multiplicá-la aqui por uma matriz ortogonal de forma que ela dê essa matriz diagonal. Ou seja, XY é igual a essa matriz A, né, vezes x' y'. Na verdade, AT, né? Ou seja, esse x aqui é alguém vezes x', né? Mais alguém vezes y'. E esse y aqui também pode ser escrito, né, como uma combinação do x' e do y'. Tá, Vinícius, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu substituo esses caras aqui, a primeira parte já vira automaticamente isso. Então, a nova equação da cônica ela vira o que então, né? A gente vai ter aqui a parte principal que vai virar lambda 1 x' ao quadrado mais lambda 2 y' ao quadrado mais c vezes ax' mais by' mais d vezes cx' mais dy' mais e. E agora a gente tem a cônica normal. E aí a gente pode resolver. Então, se lambda 1, lambda 2 tem o mesmo sinal, a gente já sabe desde lá de trás que a gente está lidando com uma possível elipse. Se eles têm sinais opostos, hipérbole. E se um deles for zero, parábola. Ou seja, a gente pode fazer a identificação, né, de uma cônica do tipo elipse, hipérbole ou parábola com esse XY, simplesmente analisando os autovalores dessa matriz. Então,
Vamos colocar aqui 3 exemplos só para a gente identificar, e na lista de exercícios, talvez eu peça alguns detalhes extras. Então, colocadas aí, né, vamos identificar cada uma dessas cônicas. Beleza? Então vamos lá. A gente começa então com o primeiro cara aqui. Então a gente olha para a forma quadrática que o define. Que está associada à matriz 3. Esse cara aqui é o B, então B sobre 2 e B sobre 2 e 3. Então a gente precisa encontrar os autovalores dessa matriz. Então os autovalores dessa matriz são, vamos lá, 3 menos x, 3 menos x, 1, 1. Então, 3 menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. 3 menos x ao quadrado igual a 1. 3 menos x igual a mais ou menos 1. X igual a mais ou menos 1 mais 3. Então a gente tem um autovalor 4 e um autovalor 2. Então na hora da gente reduzir essa elipse em novas coordenadas, ela vai ficar 4x' ao quadrado mais 2y' ao quadrado mais algumas coisinhas igual a 0. Isso aqui é formato de elipse. Uma possível elipse, né? Porque pode ser que na hora que você complete os quadrados a coisa fique negativa e você de fato não veja nada, né? Mas pode ser que saia uma elipse. Vamos ver para xy mais x mais y igual a 0. Então a forma quadrática é só xy. Então se a forma quadrática é só xy, né, o a vale 0, o b vale 1, e o C vale 0. Então, passando aos autovalores, a gente fica com menos x, meio, menos x. Calculando o determinante, a gente fica com x ao quadrado menos 1/4 igual a 0. X igual a mais ou menos 1/2. Então, você tem um autovalor positivo e um negativo. Hipérbole. Pelo menos tem formato de hipérbole, né? E pode ser também uma degeneração da hipérbole, que daqui a pouco a gente vai lembrar quais são, né? E no último, né, qual é a forma quadrática? Menos 4x2 mais 4xy mais y ao quadrado. Então aqui a forma quadrática, ela é menos 4, 2, 2, 1. Então aqui o determinante é menos 4 menos x, 2, 2, 1 menos x. Então isso aqui dá menos 4 menos x vezes 1 menos x, menos 4. Então a conta aqui, né, ela vai ficar menos 4 mais 4x menos x mais x ao quadrado menos 4. Então a gente tem aqui x ao quadrado mais 3x menos 8. Então, ó, os autovalores aqui vão ser menos 3, né? Mais ou menos raiz de 9 mais 32 sobre 2. Então, menos 3 mais ou menos raiz de 39
de 41, desculpa, sobre 2. Então, com certeza, a raiz de 41 é maior do que 3. Então, a gente tem, de novo, um alto valor positivo e um alto valor negativo. Então, de novo, isso aqui pode ser uma hipérbole. Em formato de hipérbole, né? Lembrando, né, que podem acontecer algumas coisas. Por exemplo, isso aqui pode ser uma elipse, isso aqui pode ser vazio. Né, que é o caso em que o outro lado, né, a constante é negativa. Isso aqui pode ser uma hipérbole ou pode ser um par de retas concorrentes. Né, corresponde a você ter uma equação reduzida de hipérbole, mas você ter zero do lado de cá. E no caso da parábola, você também pode ter um par de retas paralelas. Uma situação, por exemplo, onde você tem y ao quadrado igual a zero. Então, tudo isso pode ser usado para estudar, né, as parábolas, né, as cônicas. Né? Essas degenerações aqui, né, a gente consegue enxergar fazendo uma análise mais profunda do que acontece com esses caras, né? Mas a gente não vai fazer isso agora para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então é isso é o que eu queria contar para vocês. Na aula que vem a gente vai fazer uma aula com algumas aplicações mais interessantes também de álgebra linear. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.